Olá, sétimos anos, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos falar sobre o engenho de açúcar, o funcionamento do engenho de açúcar na sociedade colonial. Então vamos ver, o engenho era uma grande propriedade produtora de açúcar, né? Então a partir do momento que a coroa portuguesa decidiu que o açúcar seria o produto que eles comercializariam, né? Uma vez que eles não tinham encontrado nem ouro nem prata aqui, eles precisavam de um produto que desse lucro para eles. Decidiram então produzir o açúcar e começaram a montar então esse aparato todo para a produção. Veja, o engenho de açúcar, ele é o quê? A moenda, a caldeira, a casa de purgar, ou seja, onde realmente era produzido o açúcar. Mas acabou na sociedade colonial se tornando a denominação de toda uma propriedade produtora de açúcar, né? Então no engenho tinha o quê, né? A casa grande, onde vivia o senhor de engenho e a sua família, a senzala, onde ficavam os escravos, né? E aqui a capela e a moenda propriamente dita, além também do canavial onde era plantado a cana, né? Tudo bem? Então veja, e aí o canavial, que era a parte mais extensa, demandava então uma grande mão de obra, por isso então os africanos foram trazidos para cá para serem escravizados e trabalhar no processo de produção do açúcar, tanto no plantio quanto no beneficiamento, então na feitura desse açúcar, né? E aí nessa propriedade tinha então o canavial, né? A moenda, a casa das caldeiras, né? A casa de purgar e o transporte. Por quê? Eles plantavam então a cana, que levava mais ou menos 1 ano e meio até estar pronta para o corte, né? E aí cortavam, aí moíam essa cana. Desse caldo, então, esse caldo era levado para a casa das caldeiras, onde ele era fervido até se tornar um melado, né, um melaço que eles chamavam. Depois desse melaço estar pronto, era levado então para a casa de purgar, onde eram colocadas em formas, né, e ficaria ali até cristalizar. Posteriormente, então, eles encaixotavam esses açúcares, esses pães de açúcar, né? E aí eram levados até os portos, onde eram levados para a Europa, e ainda na Europa passava pelo refino para depois revender, né? Obviamente que era muito lucrativo esse comércio, era trabalhoso, mas esse trabalho valia a pena devido ao lucro que dava, né? E essas propriedades acabaram ficando conhecidas então como engenho de açúcar, e na sociedade colonial o senhor de engenho também passa a ganhar um status, né, nessa sociedade. Por quê? Porque ele era o dono então dessas propriedades. Mas o açúcar era o principal produto, mas não era o único produto a ser comercializado, né? O fumo, que era, ou melhor, o tabaco, né, que fazia o fumo, que era um produto conhecido pelos indígenas, também passou a ser comercializado, né? E o algodão, que era conhecido pelos indígenas, nesse momento a Inglaterra estava no processo de industrialização e passou a ser exportado então para as fábricas inglesas. Então, além, né, da cana-de-açúcar e do açúcar, tinham outros produtos também que eram comercializados. Sem esquecer da pecuária, né? Sem contar também produtos que eram produzidos para o consumo interno. E a pecuária que dava, além da carne, dava todo o animal necessário, né? Para mover as moendas de tração animal, para carregar a cana do canavial até a moenda, enfim. Era bastante útil nesse momento, né? Então aqui, ó, as relações econômicas eram definidas pelo Pacto Colonial, né? Ou seja, nesse período colonial, o Brasil, em tese, só poderia comercializar com a metrópole que era Portugal. Mas a história mostra que eles também comercializavam menos, obviamente, com alguns parceiros né, próximos aqui e também com a África e Ásia. Mas o Pacto Colonial prevalecia, tá? Então veja, foi isso que nós vimos nesse vídeo, falamos sobre o engenho colonial. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.